Salve, galera! Ó, eu quero gravar esse vídeo aqui para fazer um comentário e fazer uma associação. Eu não cheguei a ver essa associação ainda na internet. Eu vi separados, são coisas separadas. Que se trata das backrooms, que saiu aí no YouTube há algum tempo, e o Sete Além, que se trata com histórias diferentes, né? Mitos urbanos, mitos da internet. Então a gente tem as backrooms que foram divulgadas. Se trata de um labirinto, né? Esse labirinto que as pessoas acabam caindo às vezes, elas ficam presas lá dentro, elas acabam sendo perseguidas por criaturas e tal. Elas ficam pulando de um lugar para outro dentro do labirinto. E ele tem níveis. Ele tem 8 níveis, que são os níveis comuns, e a partir do 8 ele tem níveis quânticos. E nesse labirinto existem criaturas que vão perseguindo as pessoas, que são difíceis de se identificar. E no oitavo nível diz que tem uma aranha, que é o nível mais temido, onde tem mais criaturas e tal. Beleza. Esse é um conceito. O outro conceito é esse sete além, que se trata de um lugar que as pessoas falam que elas pegam um ônibus ou algo do tipo, e elas vão parar nesse lugar, nesse sete além. Então, esse sete além e essas backrooms, elas têm uma conexão. Elas têm uma relação simbólica. Se são mitos urbanos, então se trata de mitologia como qualquer outra. E as mitologias, os mitos, eles são desenvolvidos pela mente humana com o propósito de tentar explicar através de suas narrativas os fenômenos naturais. O que acontece na realidade, a mente humana tende a usar mitos para explicar aquilo que ela não consegue explicar de forma racional, certo? Beleza. Agora, eu quero fazer isso uma associação aos nossos sonhos. E, entre eles, as backrooms e o sete além, eles estão relacionados entre si. Porque esse sete além se refere exatamente aos níveis quânticos desse labirinto das backrooms. Então, ela tem 8 níveis comuns e a partir daí são níveis quânticos. Então, o que tem antes desse 7, do 7 além, são os 8 níveis. Os 7 primeiros níveis até o oitavo das backrooms, que se refere a nossos graus de consciência. Então, a gente tem graus de consciência que são objetivos, que se limitam em sentidos objetivos, sentidos físicos, certo? E a partir daí, então, começam um desdobramento de percepção quântica, que a ciência, a física está começando a entender agora. Não agora, mas já há algumas décadas, né? Então, quando a gente está sonhando, por exemplo, a gente está em um estado onírico de consciência. Então, a gente sai dos nossos sentidos objetivos aqui, da consciência de estarmos acordados, e nós entramos em um plano não objetivo, um plano analógico, onírico, nos sonhos, onde a realidade não é objetiva. E isso quando a gente está falando de backrooms, um mito da internet, Sete Além, nós estamos falando exatamente desse processo da consciência, de quando nós estamos acordados num mundo objetivo, ou quando nós estamos acordados em um mundo quântico, certo? Essa percepção quântica aqui não se trata de uma percepção de localidade. Então, a consciência quântica, ela não se percebe em um local específico, em uma forma específica, em um tempo específico. Isso tudo é muito relativo, muito variável, porque não há
não há uma delimitação física da mesma forma que há em um plano comum. Então, agora, para não complicar muito a ideia, porque não adianta a gente entrar no aspecto racional da coisa. A gente vai usar um pouco o racional, mas primeiro a gente precisa absorver esses mitemas, essas mitologias, esses mitos. Porque isso tudo explica a nossa realidade. E isso tem a ver com sonhos. Por exemplo, eu sempre tenho o mesmo sonho. E eu acredito que isso não acontece só comigo, mas com todo mundo. É sempre o mesmo sonho. O que acontece é que eu percebo ele de formas diferentes, em períodos diferentes, em tempos diferentes. E esse sonho, ele é uma espécie de labirinto. E esse labirinto, então, ele se transforma. Ele não é fixo, ou seja, não é um local físico objetivo, mas se trata de algo mutável. E é exatamente por isso que acaba se apresentando como um labirinto de difícil compreensão. Exatamente pelo fato de estar em transformação constante. E esse labirinto ele sempre tem elementos fragmentados da minha realidade objetiva. São pequenos elementos fragmentados. Por exemplo, a região que eu vivo, a aparência é a mesma, não tem, é como se tivessem casas parecidas, como se tivessem pessoas parecidas. Só que não são exatamente da mesma forma. E em cada vez que eu sonho, tá de um jeito diferente. E muitas vezes no mesmo sonho, aquilo muda, se transforma em coisas diferentes. Mas sempre mantendo esse mesmo padrão. E aí, nesse sonho, existe uma garota ruiva que após o momento em que eu quebro um espelho, ela se apresenta. E aí ela se apresenta dizendo que vai me ajudar a sair deste labirinto. E aí eu faço uma analogia, então, a mitos mais antigos, como mitologia grega, por exemplo. A gente tem na mitologia grega o labirinto do Minotauro. O labirinto do Minotauro, onde Perseu entra para combater, para enfrentar o Minotauro, e aí ele entra com o fio de Ariadna. Então, a Ariadna é uma mulher que, por amor a Perseu, lhe oferece uma forma de sair do labirinto, para que ele possa então entrar e travar sua batalha com o Minotauro, sem se perder neste labirinto. Então, eu quero fazer nesse vídeo uma associação entre esses mitos, entre o mito das sete além, que fala de um lugar diferente, uma outra dimensão, no qual as pessoas acessam quando entram em um ônibus ou algo do tipo, e também sobre as backrooms, que são esses labirintos que aparecem por aí. E o mundo dos sonhos, quando a gente dorme, em relação com o mundo em que a gente está acordado. Fazendo essa analogia em que os primeiros 7 níveis são objetivos, ou seja, se trata da nossa realidade objetiva, limitada às leis da física. E além dos 7, ou 7 além, ou seja, os níveis quânticos que estão além do nível 8 da Backroom, se tratam daquela consciência onírica que a gente dificilmente tem acesso, dificilmente tem recordações, exatamente por não possuir o mesmo padrão de ordenação da nossa realidade objetiva. Então, eu faço aqui a vocês o chamado para que vocês alcancem o nível 8 do labirinto, para que lá no nível 8 vocês possam encarar de frente a aranha que tem naquele nível. Porque se vocês conseguirem encarar essa aranha, vocês vão adentrar os níveis quânticos do labirinto. E como esse mito já está presente na internet, então eu acredito que algumas pessoas já fizeram isso, já estão fazendo isso.
E eu acredito que algumas delas vão assistir esse vídeo e vão entender exatamente do que eu estou falando.